Essa é uma ficha técnica, tá? De uma massa de pizza, tá? Poderia ser de qualquer outro, mas é uma que eu já tenho pronto para estar falando sobre isso. E vamos lá. O que é a ficha técnica? Ela se consiste, né? Ela se consiste ingredientes, a quantidade de cada ingrediente, quantidade líquida, né? E o rendimento, tá? O que é esse rendimento aqui? No caso aqui eu usei tudo produtos que tem rendimento 100%, mas por exemplo, poderia ser uma receita que vai uma cenoura, tá? E essa cenoura, quando a gente compra ela é bruta, né? Mas eu vou descascar ela para estar pondo aqui. Imagine então que para que eu colocasse 1 quilo de cenoura, se fosse uma cenoura, eu não poderia comprar exatamente 1 quilo. Eu teria talvez comprar 1,1 kg, 1,50 kg, 1,20 kg. Porque tem o fator correção, a casca, na maioria das receitas, elas não é usada, elas não são usadas, tá? Em algumas receitas são, mas na maioria não são usadas, tá bom? No caso aqui, eu coloquei o ingrediente farinha e 1 quilo, rendimento 100%, quantidade bruta vai ser 100%, é 1 quilo, porque exatamente rende 100%. Usei aqui uma farinha de R$ 3, né? Aí eu usei o sal eu vou usar aqui 30 gramas, rendimento 100%, então ali a quantidade bruta vai ser 30 gramas, custo de R$ 2. Na receita ela equivale a 6 centavos, tá? Esse cálculo ele é automático. Essas células que estão em vermelhos, elas fazem os cálculos automáticos quando você preenche a quantidade e o rendimento e o valor. Aí o restante a ficha calcula automático, tá bom? Aí nós temos aqui o açúcar, né? O açúcar, aí quantidade 50 gramas, 100%, assim por diante, tá? O óleo, 100 gramas ou 100 ml, se você preferir, não tem problema nenhum. Nesse caso eu usei a balança, coloquei a balança e pesei 100 gramas, mas poderia ser 100 ml, tá? Rendimento 100% e assim por diante, como os outros ingredientes. Aí eu fiz a receita, tá? Fiz a massa, todo o processo. E no final eu pesei quanto essa massa rendeu. Essa massa rendeu 1,7 kg, tá bom? Quando eu faço isso e eu tenho rendimento, o que eu faço? Eu tenho rendimento, eu pego e coloco o rendimento aqui. Imagine que eu colocasse aqui só um exemplo, 1 quilo. Vocês podem ver aqui, ó, que ela a 1,7 kg ela custa o valor do quilo. Aqui, ó, o valor do quilo dela tá saindo por R$ 2,36, ok? Tá? Mas vamos supor que essa massa tivesse rendido 1,5 kg. Eu colocaria aqui 1,500, daria o Enter, então ela faria o recálculo. Ela passaria a custar R$ 2,67, tá? Aí vamos supor, Júnior, mas ela não rendeu 1 kg, ela rendeu 2. Você colocaria 2 aqui e ela passaria a mudar, entendeu? Então, a ficha técnica, é claro, ela tem um procedimento para ser preenchido corretamente, tem que tomar todos os cuidados devidos, mas o que ela vai te dar? Ela vai te dar propriedade, ela vai te dar certeza. Ó, eu sei que rende uma massa de pizza bruta, tá? Ela rende 1,7 kg, tá bom? Aqui tá sem a mão de obra, aqui tá sem a estrutura, que isso é cálculo para outro momento. Ele não entra diretamente na ficha técnica. Ah, Júnior, eu gostaria de colocar. A gente pode fazer assim um cálculo e colocar para ter uma prévia, para ter uma ideia, tá bom? Mas geralmente ele entra no outro lado do orçamento, tá bom? Mas essa é uma ficha técnica de pizza. Aí, por exemplo, eu quero saber quantas bolas rendem. Por exemplo, eu trabalho com uma massa de pizza de 330 gramas, então ela rende 5 bolinhas. Ah, mas eu trabalho com de 200, então vai render mais bolinhas. Ah, eu trabalho com 170 gramas a minha bolinha, então rende 10. E independente disso, a hora que você colocar para calcular a quantidade de bolinha que vai dar, ou no caso, igual eu como uso a receita da pizza e lá na hora eu ponho quantidade de massa de pizza 330, ele já me calcula, tá? Corretamente. Tá? Por isso é legal ter a ficha técnica. Por exemplo, aqui é uma receita do brócolis da pizza que eu uso, tá?
no meu caso aqui da minha pizzaria. Então aí você vai ter uma ideia melhor. Por exemplo, o brócolis, pá, 2 quilos, 100%. Aí você vai falar, pô, Júnior, mas você compra o brócolis, independente dele ser congelado ou fresco, ele não rende 100%, correto. Eu até poderia pôr aqui que ele rende 80, que é mais ou menos isso. Só que como eu já ponho um rendimento, depois que eu acabo a receita, eu peso, aí já vem o rendimento. Você já percebe que aqui, ó, não rende 2 kg, rende 1,600. Porque se você olhar e calcular corretamente, você já vai perceber esse detalhe, tá? Aí vai na composição: brócolis, alho, óleo, sal, aginomoto, caldo de galinha, tá bom? Ah, Júnior, você usa aginomoto? Pô, eu gosto porque ajuda, realça o sabor e também ajuda a dar uma conservação. Não necessariamente você tem que usar, você usa os temperos que você achar melhor. No caso aqui, eu não quero mostrar a receita, eu quero mostrar o cálculo da ficha técnica, para você entender como ela funciona, como ela pode te auxiliar. Que essa ferramenta é uma ferramenta muito importante, ela é eficiente, ela é eficaz no trabalho de um restaurante, no trabalho de quem tem uma lanchonete, de quem tem uma rotisseria ou de quem tem um barzinho que serve porções. Ela auxilia, porque eu tenho certeza, eu não acho, porque esse achar é igual eu comentei, tem um abismo e esse abismo pode levar você realmente para o fundo, entendeu? Então assim, ter a certeza daquilo que você está ganhando, a certeza do custo do teu produto, isso é extremamente importante, ok? Então aqui, ó, nós temos uma receita, tá? Que eu usei 2 kg de brócolis que custa R$9 o quilo. Aí nós temos o alho, por exemplo. Aqui se você notar no alho, você já vai perceber que no alho eu coloquei aqui o rendimento, tá? O alho, eu pus 2%. Ah, Júnior, mas o meu alho perde mais. Júnior, meu alho perde menos. Por exemplo, Júnior, eu compro alho descascado. Legal. Pô, se você compra o alho descascado, então talvez ele não tenha esse rendimento. Talvez ele renda 100%, não sei. Ah, Júnior, olha aqui nessa receita você colocou que rende 98, ok? Realmente isso é para mostrar para você lá, eu coloquei 100 aqui 98. Por quê? Porque assim, veja bem, vamos pensar. Eu pego um vidro de óleo, certo? E eu despejo ele. Eu tiro todo o óleo da vasilha? Eu não tiro. E eu perco aquele óleo que sobra lá. Pode ser que não seja 2%, pode ser que seja 1%, pode ser que seja 0,5%, não sei, tá? É só para você ver que existe essa possibilidade de você estar recalculando isso que você perde de alguma forma. O sal, ah, Júnior, o sal rende 100%. Não, não rende, porque depende. Se você pegar com a mão e a sua mão estiver molhada, gruda. O que você faz? Você logo em seguida lava. E aquele sal que você lavou foi pro ralo, você perdeu. Ah, Júnior, mas eu vou cobrar isso do cliente? De certa forma, você tem que pôr isso na ponta do lápis. Por quê? Porque você está preparando esse produto para alguém, entendeu? Então, quem paga a conta? Quem paga tudo isso? Os clientes que pagam, porque você está preparando, está produzindo para ele, ok? Aqui você vai ver o aginomoto a mesma coisa e o caldo de galinha a mesma coisa. Aí eu fiz lá, fiz o processo, tudo tal, terminei o processo, pus numa vasilha, pesei na balança. Pô, rendeu essa receita, rendeu 1,6 kg, tá? Ela rendeu 1,6 kg. Então, quanto que ela custa para mim? Ela custa para mim R$11,97. Ela custa R$11,97, tá? Aqui deu 19,15, seria o valor total. Porém, como ela rendeu 1,600, ela vai para 1 quilo, ela vai para R$11,97, 97 centavos o quilo. Então veja bem, aí eu vou fazer uma pizza, nessa pizza vai 100 gramas de brócolis, né? Ou vai 200, vai 300, 400, cada pizzaria tem a sua receita e a gente tem que respeitar o padrão. Mas o importante não é o padrão, é saber realmente quanto que vai. Então se a minha pizzaria usa 100 gramas, eu sei que é 1 quilo, é R$1,97 e assim por diante, tá? Eu trabalho com porcionamento um pouco maior, mas o detalhe é o que eu falei para vocês, é sempre ter essa visão, prestar atenção e saber realmente quanto custa. Pô, Júnior, mas aí não tem o gás, aí não tem a mão de obra do funcionário, aí não tem não sei o que. Realmente não tem. Podemos acrescentar aqui? Claro, a gente até pode, por que não? Calcula a hora do teu funcionário, calcula quanto tempo ele demorou para fazer a porção, e aí a gente põe, tá? Geralmente eu não faço isso, a gente faz do outro lado, nos custos que entram os salários dos funcionários, dos colaboradores, tá bom?
Aqui também, mais para baixo eu tenho uma outra, essa daqui é de frango, tá? Essa é a frango pizza. Ao contrário que muita gente acha, tá? Muitas pessoas acham que, ai, o frango ele rende mais. O frango, não rende, tá? Por quê? Vou te explicar. Então eu vou pôr em branco aqui para ficar mais fácil para você estar enxergando. Vou te explicar por que que não rende mais. Primeiro, você compra o frango, ele vem congelado. Na maioria das vezes a gente compra frango congelado, tá? Aqui é filé de frango, não é peito. E aí o que que acontece? Você pega lá 4 quilos de frango, ou 2 quilos de frango, 1 quilo de frango, que seja pelo menos uma média de 10 a 20% você perde dependendo da marca, tá? A maioria das marcas é entre 10, mas tem algumas marcas que chegam a perder 20%. Você pode fazer o teste, põe lá para descongelar esse frango ou em cima da pia. Eu não recomendo em cima da pia, o certo é descongelar dentro da geladeira de um dia para o outro, com 24 horas de antecedência. E você ali observa, você pôs 1 quilo de frango, deixa ele descongelar. Quando acabou de descongelar, você pesa ele novamente. Então aí você vai saber, você vai ter uma ideia, tá? Ah, achei um frango muito barato no mercado. Putz, esses frangos muito baratos geralmente são os que vêm com mais água, tá? Então sempre toma cuidado. Uma promoção é bom, mas não adianta você mergulhar de cabeça sem observar alguns detalhes, tá bom? Então isso é muito importante. Então você vê aqui, ó, essa receita ela foi composta de 2,8 kg de frango, de 28 gramas de sal, 18 de limão. Bom, o tempero em si nem é tão importante para vocês se atentarem aqui, mas só para vocês verem, ó, 2,8 kg de frango foi para 1,700. Olha, que bruta a perca aí. 40% mais ou menos, não fiz o cálculo aqui agora, mas mais ou menos por aí. Aí você pensa assim, ó, 28 de frango, a receita, né? Ó quanto ficou a receita aqui, ó. Tem gente que acha que o frango aumenta, o frango desfiado da pizza não aumenta, não é verdade, isso não é uma realidade. Então você vê aqui, ó, essa receita custou R$ 29,33 e o quilo sai R$ 17,25, tá? Então isso vai te dando noção. Pô, Júnior, nunca pensei nisso. Cara, ficha técnica, pode te ajudar. Você que tiver interesse, eu vou deixar na descrição do vídeo meu telefone para o WhatsApp, se você quiser, eu te envio a planilha. Ah, Júnior, eu não tem como eu ter tempo para estar participando, ou estar fazendo uma reunião, ou você tá me mostrando como que faz. Se você achar que você consegue, não tem problema nenhum, te envia a planilha, porque assim, é que nem eu falei, a minha ideia é dividir conhecimento, porque eu também ganho conhecimento, eu ganho network, eu ganho pessoas que trabalham no mesmo ramo que eu e tem conhecimentos de fornecedor, tem conhecimentos de como trabalhar, eu tenho uma parte de um conhecimento e você tem outro, e a gente se juntando, 1 mais 1 forma 3. Aí você fala, não, você tá louco, 1 mais 1 é 2. Não, 1 mais 1 é 3, porque minha mente junto com a sua mente forma a terceira mente. E a gente pode estar alcançando outros objetivos aí, tá bom? Por exemplo, eu não falei sobre o bacon aqui, mas o bacon é outro vilão, né? Você pega 1 quilo de bacon, dependendo da forma que você processa, que você frita ele. Eu asso no forno, eu faço na panela, eu faço desse jeito, você pode chegar a perder até 50% do bacon. Aí você fala, eu pago 15 no bacon, a hora que eu monto a minha receita lá, eu ponho que é 20, e às vezes ele custa 30, depende. Você compra um bacon com couro ou sem couro, fatiado ou não fatiado, então existe um detalhe de como você prepara isso para saber quanto que ele vai custar. E eu trabalhando na área da cozinha há muito tempo, como chefe, também como um cozinheiro ou como auxiliar, porque eu comecei como auxiliar, comecei lavando louça em restaurante, e eu fui aprendendo os processos, entendeu? Depois eu fiz o curso em Água São Pedro, aí eu fui aprimorando o conhecimento, né, e buscando isso, porque eu sempre gostei da parte administrativa da cozinha. Eu acho que a parte administrativa da cozinha é muito importante, apesar de alguns donos de restaurante às vezes não se atentar muito, mas veja bem, é o coração, entendeu? E o sangue é o financeiro, só que a cozinha está atrelada com o financeiro, mesmo quando a gente não se atenta, ela está. Então eu queria agradecer a oportunidade, mais uma vez, obrigado e eu aguardo. Deixarei na descrição do vídeo o meu telefone, quem tiver interesse de adquirir a ficha técnica, ou de trocar ideia, de marcar uma reunião para a gente trocar ali conhecimentos, eu estou à disposição. Muito obrigado.